Muito boa tarde, boa terça-feira, 15h30, hora de abrirmos as portas do consultório. O primeiro consultório desta semana vai ser um bocadinho mais curta para nós. Ontem foi feriado, hoje falamos sobre baixa visão ao nível da oftalmologia. Vamos também ter a oportunidade de falar com o Dr. Pedro Brás sobre violência doméstica e vai poder tirar as suas dúvidas no âmbito da especialidade de psicoterapia, na sua generalidade. Por isso mesmo pode e deve começar já a ligar, 225-083-204. É o número do costume, mas para entrar esta tarde, unicamente esta tarde, para falar connosco, deixar a sua dúvida em direto, tirar a sua dúvida com o Dr. Pedro Brás, psicoterapeuta. Pode também deixar dúvidas ou questões por escrito em consultório@portocanal.pt. Cumprimentar a nossa primeira convidada desta tarde, doutora Cristina Sousa, oftalmologista. Olá, muito boa tarde, doutora Cristina. Este parece um tema um bocadinho genérico, porque baixa visão pode ser mais do que uma coisa, certo? Exatamente. Antes de mais, muito boa tarde também lá em casa e obrigada pelo convite para estar aqui. Tem razão no sentido em que, de facto, é uma designação genérica para abranger várias patologias oculares. Nós falamos em baixa visão quando a perda visual de um determinado indivíduo já não é passível de ser corrigida nem com tratamento médico, nem com tratamento cirúrgico, nem com os convencionais óculos. Neste sentido, a Organização Mundial de Saúde define mesmo critérios clínicos de acuidade visual e de campo visual para falarmos de baixa visão. Precisamente também porque a baixa visão não é sinónimo de cegueira e isto também é importante esclarecer lá para casa. Nós falamos em baixa visão quando a acuidade visual de alguém está situada entre 1/10 e os 3/10 de acuidade visual ou quando há uma amputação de campo visual para um nível inferior ou igual aos 10 graus centrais. A cegueira, pelo contrário, em Portugal, neste caso, para efeitos médicos legais, nós consideramos que uma pessoa cega legal é aquela que tem uma acuidade visual inferior a 1/10 ou uma amputação de campo visual inferior ou igual a 20 graus centrais. Portanto, digamos que a baixa visão está ali localizada entre a visão normal e a cegueira propriamente dita. Portanto, estamos a falar de baixa visão, não tem a ver propriamente com o ver mal ao longe, ao perto, em específico, mas sim com essa percentagem, não é? É um nível percentual entre o que é estar cego, não é? Portanto, ver muito, muito mal ou não ver nada. Certo. E, portanto, a visão dita normal, não é? Exatamente. Para efeitos legais, e isto importa, importa tratarmos da nossa saúde, mas também importa aqui referir que, de facto, em Portugal há esta legalidade, e como de resto noutros países, e, portanto, as pessoas têm que estar atentas, não é? Exatamente. Porque não só a sua própria saúde pode estar comprometida, como, a certa altura, podemos estar a pôr em risco, aqui, em várias situações, a vida dos outros, não é? Precisamente. E, infelizmente, neste momento em Portugal apenas está, digamos, legalizada a questão da cegueira. A baixa visão, na verdade, ainda não está adaptada a situações das quais, se calhar, muitos indivíduos poderiam usufruir até de ajudas ou suportes, precisamente para aquilo que estava a dizer, para que a sua vida seja readaptada e também não ponhamos a vida das restantes pessoas em risco. Na verdade, aquilo que disse de ver mal ao longe ou ao perto, é importante nós também esclarecermos um bocadinho isso, porque a baixa visão pode ter diversas causas, ok? E de manifestar-se de diversas formas. Regra geral, começa por manifestar-se em atividades simples do dia-a-dia, como é reconhecer a cara de amigos ou familiares, executar tarefas simples como cozinhar, ir ao supermercado, ver televisão. Quando assim é, realmente é necessário haver uma avaliação, um exame oftalmológico completo, mas só falamos de baixa visão quando essa dificuldade já não pode ser melhorada, como expliquei inicialmente, nem com óculos, nem com cirurgia ou nem com outro tipo de tratamento médico. Portanto, baixa visão é quando já não há, vamos colocar as palavras de forma simples, quando já não há nada a fazer, não é? Sim. No sentido em que, medicamente, o problema já está, de certa forma, avançado, que clinicamente já não se pode, já não há terapêutica para o caso. Exatamente, mas aqui também era uma coisa importante que eu gostava de passar lá para casa. Não há nada a fazer em termos médicos e no sentido de melhorar aquilo que falamos da acuidade visual ou campo visual, mas sim há muita coisa a fazer para readaptar as pessoas que têm baixa visão. Podem readaptar as suas atividades e a sua realidade, não é? E no fundo esta era uma mensagem importante que eu também queria passar.
E nesse sentido, se me permite, gostava de fazer só uma brevíssima explicação sobre alguns aspectos da nossa visão e que vão depois de encontro, de facto, à reabilitação que é necessária nestes casos. Até porque aqui há dois tipos diferentes também, não é? Sim. De problemáticas, que são as congénitas e as adquiridas. Exatamente, pronto. Portanto, há aqui muita... Isto dá pano para mangas, a nossa conversa. Também pelo facto de ser uma condição genérica, não é? Mas no fundo, aquilo que diz é verdade, nós podemos falar de baixa visão em crianças ou em adultos. A baixa visão nas crianças tem algumas particularidades por causa do desenvolvimento que depende da visão nas crianças. Eu aqui vou-me cingir um bocadinho mais aos adultos, porque penso que também é aquilo que mais afeta as pessoas em termos de volume, digamos assim. É importante perceber que a nossa visão tem diferentes aspectos. Nós temos uma visão central, ok, que é aquela que é mais que está mais envolvida no detalhe, é aquela que está envolvida na nossa visão, quando estamos a olhar atentamente para algo, no reconhecimento de uma cara ou de pormenores. E temos também a visão periférica. Há aqui uma imagem que permite percebermos um bocadinho isto. A visão periférica é aquela que está para além da visão central e que nos permite, não nos dá tanto detalhe, mas permite-nos, é muito importante na nossa orientação e na nossa noção de espaço. E, portanto, além disto, também existem outros aspectos da nossa visão, como a sensibilidade ao contraste, e que nos permite, portanto, distinguir objetos com tonalidades ou intensidades de cores semelhantes, e também a percepção de profundidade. A estereopsia também é outro aspecto importante da nossa visão e que pode estar afetada em condições que causam baixa visão. Às vezes há indivíduos que têm todas estas áreas um bocadinho comprometidas, mas acabam por não estar diagnosticados com baixa visão, não é? Certo. Porque não estão comprometidos a esse nível, não é? De não haver clinicamente ali nada que se possa fazer, certo. Mas há situações em que a visão periférica começa a ficar de facto muito afetada. Existem várias patologias associadas também a este tipo de baixa visão, não é? Exato. Há outro tipo de doenças que podem influenciar a nossa visão. Exatamente. Portanto, na sequência de tudo isto que estava a explicar, em relação aos aspectos da visão, nós sabemos que em Portugal as principais causas de baixa visão são a degenerescência macular da idade, ou vulgarmente conhecida como DMI, o glaucoma, uma doença também importante e seguramente conhecida dos telespectadores, e a retinopatia diabética. Consoante esta doença que estejamos a falar, a visão pode realmente ser mais afetada no seu componente central ou no seu componente periférico. A DMI, por exemplo, e penso que temos aí uma imagem que poderá esclarecer um bocadinho melhor, afeta sobretudo a visão central, ao passo que o glaucoma começa por afetar a visão periférica. A retinopatia diabética, por sua vez, pode afetar... Aqui temos a DMI, não é? Exatamente. Como se pode ver ali na imagem, a perda visual está sobretudo centrada, é um eufemismo, mas na parte central da visão. Ao passo que o glaucoma, à medida que vai progredindo, vai constringindo cada vez mais o nosso campo visual. Como que de fora para dentro, exatamente, não é? Exatamente. De fora para o centro. Precisamente. Doutora Cristina, perguntava-lhe, é fácil concluir que talvez uma pessoa no primeiro caso, mais facilmente percebe que alguma coisa está errada ou não? Isso não é assim muito linear, porque infelizmente o glaucoma nós costumamos dizer que é um ladrão silencioso da visão, precisamente porque quando a visão chega a um ponto que exige mais detalhes, já estamos a falar seguramente de um glaucoma avançado, enquanto que uma patologia que afeta a visão central, provavelmente mais precocemente, exatamente, a pessoa perceberá. Exatamente. No entanto, este aspecto que eu estou a referir importa apenas salientar na questão depois da reabilitação que podemos fazer dos pacientes que têm baixa visão, e era aqui também que eu queria centrar um bocadinho a mensagem. Portanto, no fundo, ter baixa visão não é sinónimo de que tudo está perdido. Exatamente. Medicamente, sim, podemos não ter nenhuma solução para oferecer ao paciente, mas temos muitas outras formas e muitas estratégias que podemos ensinar ao paciente para se readaptar e reconquistar a sua autonomia e a capacidade para executar as suas tarefas no dia-a-dia. Se, por exemplo, utilizarmos o caso da DMI, muitos doentes podem ser instruídos, ao não terem a visão central, podem ser instruídos ao utilizar a visão paracentral ou mais periférica
para ver objetos ou pessoas com mais clareza, por exemplo, rodando a cabeça para um lado e para o outro e percebendo em que porção do seu campo visual é que conseguem ter essa clareza acrescida. Portanto, no fundo é dar ferramentas e técnicas, vamos dizer assim, para depois haver um convívio do cotidiano o melhor possível. Portanto, dar qualidade de vida, no fundo. Não é? Precisamente, e principalmente que as pessoas consigam manter ativas e consigam continuar a executar as suas tarefas. Não significa que tenham que abdicar delas, simplesmente terão que aprender novas formas de as fazer. Portanto, trata-se no fundo de um processo de reabilitação, ok? Em que muitas coisas estão envolvidas, além destas estratégias simples, existem coisas mais ou menos rudimentares do dia-a-dia que nós podemos utilizar para facilitar a vida, nomeadamente aumentar a iluminação ambiente, usar impressões de letras em tamanhos maiores, por exemplo, para ler uma pauta, para ler um guia ou o que quer que seja. E também dispositivos mesmo ópticos e não ópticos que existem hoje em dia com toda a tecnologia de que dispomos e que permitem ajudar as pessoas nesse sentido. Ali naquela imagem, por exemplo, uma simples lupa que permite fazer uma ampliação da leitura. Existem também mesmo lupas eletrónicas que permitem, penso que temos uma imagem a seguir até interessante, neste caso que permite executar tarefas tão simples como uma pessoa maquiar-se. Entre muitas outras coisas, por exemplo... Há situações depois de um pouco mais de detalhe. Exatamente. E há ajudas que podem ser adquiridas. Não é? Aqui, por exemplo, temos um exemplo de um teclado que é facilmente adquirível na internet, com as letras em tamanho muito aumentado relativamente ao teclado comum. Temos também uma fotografia de cartas Isto de será jogar. um teclado para computador? Sim. Muito bem. Aqui também cartas de jogar, por exemplo, em tamanho Certo. XXL e que permitem às pessoas continuar as suas atividades de lazer sem qualquer limitação. Além disso, existem também muitas tecnologias hoje em dia, tecnologias assistivas que permitem executar tarefas com som. Por exemplo, relógios que nos dizem que horas são, como sabemos, muitos telemóveis e computadores que já dispõem disso. Portanto, no fundo, é utilizarmos os nossos outros sentidos, não é? Também. Superutilizarmos esses sentidos em detrimento daquele que temos em... Sim, mas talvez nesse aspecto, não tanto já nesses extremos. Estamos um bocadinho antes dessa situação mais terminal, em que no fundo é tentarmos utilizar a visão residual que ainda temos e rentabilizá-la. É mais isso, não tanto... ou não apenas utilizar outros sentidos, mas rentabilizar a pouca visão que ainda temos, porque baixa visão implica que ainda existe algo que possa ser utilizado. Mas essa baixa visão ainda pode, ao ser trabalhada, pode continuar ali mais tempo, é isso? Sim. Porque senão a tendência será, na maior parte das patologias, depois a progredir. Sim. Portanto, é importante fazer esta ginástica, este investimento. Eu aqui diria que é mais importante manter consultas oftalmológicas regulares para prevenir essa progressão, qualquer que seja a patologia que está na base da baixa visão, e, paralelamente, fazer esta reabilitação. No fundo, a ideia da reabilitação não é só ginasticar, mas sim se calhar até um bocadinho o contrário, arranjar estratégias para que a pessoa não fique mais fatigada a nível visual nas tarefas que executa. Não esforçar. Exatamente. Mais até nesse sentido, é permitir à pessoa que faça as mesmas coisas sem um esforço visual acrescido. Agora, para fazer esta reabilitação, a periodicidade não há de ser como uma consulta. Há programas de reabilitação. Mais do que costuma programas funcionar hoje em dia? Infelizmente, acho que ainda há muito trabalho para fazer neste sentido. Isso seria o ideal? Sim, será o futuro? Eu espero que sim. E o nosso trabalho também é um bocadinho nesse sentido. De facto, ter um programa de reabilitação visual parece-me um objetivo interessante e um sonho a perseguir. Neste momento, o que nós temos, no fundo, é uma multidisciplinaridade entre nós, oftalmologistas, que avaliamos as patologias e, de facto, podemos chegar ou não a um diagnóstico de baixa visão desta condição. Temos sempre também técnicos que trabalham connosco neste sentido de instruir as pessoas a utilizar estes dispositivos mais tecnológicos, mas também existem, e isto também é importante, grupos de apoio e de suporte para aconselhamento e também para suporte emocional destes doentes, como é, por exemplo, a ACAP, a Associação de Cegos e Ambliopes de Portugal, que acaba por fazer um bocadinho mais este trabalho da reabilitação propriamente dita. No fundo, nós tentamos estar sempre todos em comunicação, não há uma rede ainda instituída de todos nós para que possamos falar de um programa, mas sim, a nossa comunicação está sempre mantida
e a ACAP acaba por abranger todas estas áreas. Nós também, quando há necessidade, acabamos por falar com colegas de outras especialidades, quando há necessidade, por exemplo, de uma avaliação mais psicológica, não é? Porque é inevitável a angústia e a frustração que traz estes pacientes, perceber que a sua perda visual é irreversível. Aqui o importante, sobretudo, é que a pessoa não se isole e procure precisamente estes apoios. Não é? Não entre e que em estados depressivos, que ainda para mais nunca vão ajudar, é esta tal rentabilização dos recursos que ainda existem. Precisamente, é possível viver bem com baixa visão, mas não é possível viver bem com depressão. E é importante que as pessoas percebam isto, que procurem ajuda, seja através do seu médico oftalmologista, seja através destes grupos de apoio. Às vezes as soluções podem ser tão simples quanto pessoas já com uma certa idade têm que preencher o seu dia-a-dia. Aumentar, ter um baralho de cartas com os números aumentados pode fazer toda a diferença. Depois, para cada um há de ser aquilo que se adequar melhor. Gostava de lhe perguntar, no caso da baixa visão ser congénita, ou seja, as pessoas já nascem com este tipo de problemas, portanto nunca viram bem, sim, certo? Sim. Para estas pessoas, é possível fazer reabilitação? Sem dúvida alguma. É de forma diferente que se faz? É. A reabilitação, como disse há pouco, porque não só, mas muitas vezes a baixa visão congénita está mais associada às crianças, porque é detectada logo nas idades mais precoces. E a reabilitação deste grupo é muito particular. Mas sem dúvida alguma que é possível e deve fazer-se precisamente a reabilitação das crianças quando existe baixa visão. Aliás, ela é fundamental para que possam desenvolver todas as outras suas competências e que dependem da função visual para as desenvolverem. Portanto, sim, respondendo à sua pergunta, é possível e é muito importante que se faça a reabilitação nos casos de baixa visão congénita. Claro que, em termos de números e estatisticamente falando, estamos a falar de um número muito mais reduzido, não é? Sim. Também pelo facto de termos uma população cada vez mais envelhecida, não é? E, portanto, em termos de volume, como disse há pouco, a baixa visão nos adultos supera a baixa visão que temos em crianças também pelas etiologias que estão na base da baixa visão, não é? Como é a DMI, associada muito ao envelhecimento, também a retinopatia diabética, infelizmente relacionada com uma doença que é cada vez mais prevalente, a diabetes, e o glaucoma também, inevitavelmente com uma maior incidência numa população mais velha. Mas, no entanto, e gostava também de salientar isto, qualquer uma destas patologias pode aparecer em qualquer idade, apesar de ser mais comum, obviamente, nas populações mais idosas. Além de que o envelhecimento normal do olho não significa que iremos estar perante uma baixa visão, ok? Porque o envelhecimento normal do olho acontece com alterações, muitas delas que são passíveis de ser tratadas ou corrigidas, como é, por exemplo, uma catarata. Por exemplo, uma catarata condiciona uma baixa visão, mas é possível de um tratamento cirúrgico e, portanto, esta baixa visão é reversível, não é? Falamos da baixa visão nestas patologias em que o tratamento num determinado ponto, ou num determinado timing do diagnóstico, já não permite reverter ou corrigir ou melhorar, seja a acuidade visual, seja a amputação do campo visual que a pessoa sofre. Agora, aproveitando também a sua presença aqui e como é especialista em oftalmologia na sua generalidade, perguntar como é que estamos em termos de números, relembrar a importância do rastreio e relembrar as pessoas de que uma primeira consulta deve estar na ordem, deve estar ali calendarizada, quem não foi ainda deve ir, porque todas estas problemáticas, quanto mais cedo forem diagnosticadas, melhor, não é? Sem dúvida alguma. O diagnóstico precoce é a chave na grande maioria, se não na totalidade das patologias oculares. Nesse sentido, e abordando um bocadinho mais as manifestações ou os sintomas que as pessoas possam ter no seu dia-a-dia, quando a pessoa percebe que no seu dia-a-dia há alguma dificuldade na execução de algumas destas tarefas que falamos, eu acho que é fundamental recorrer a uma consulta de oftalmologia. Começa a tornar-se difícil cozinhar, reconhecer, ver o número do autocarro, reconhecer a cara de um amigo ou de um vizinho com o qual todos os dias nos cruzamos. Isto são sempre sinais de alerta. Não significa que isso implique uma baixa visão, mas significa que está na hora de ir ao oftalmologista e realmente perceber se efetivamente estamos perante um problema e se esse problema é corrigível ou não.
Eu aqui vou centrar-me um bocadinho mais nos sintomas, porque todos os outros critérios poderão depender da doença, não é? Por exemplo, nós sabemos que o glaucoma, se existir história familiar, isso é um sinal de alerta para que a observação seja mais precoce, por exemplo. No caso da retinopatia diabética, isso também dependerá... Se a pessoa já sabe que tem diabetes, vai estar mais atenta depois às manifestações. Sabemos que a avaliação deve ser feita regularmente, mesmo quando ainda não há sinal de retinopatia diabética, e, portanto, esses critérios depois são muito específicos para cada patologia. Na generalidade, eu preferia alertar para estes sintomas que são tão do dia-a-dia e que acho que devem pôr as pessoas alerta e que devem procurar uma observação por um especialista. No caso das nossas crianças, e algumas, de facto, em tenra idade ainda mal conseguem comunicar ou dizer, ou às vezes fazer essa distinção entre o que é ver bem e o ver como sempre viram, não é? Portanto, a que sinais é que os pais devem estar atentos, ou então em que idade levá-los para tirar qualquer tipo de dúvidas? Pronto, aí, claro que as crianças, dependendo da idade que têm, podem não conseguir expressar-se no sentido de dizer, olha, estou a ver mal, ou não consigo reconhecer a tua cara, não é? Quer dizer, não, ou estou a ver mal para... Exatamente, portanto, existem estratégias e testes que normalmente são executados por colegas que fazem oftalmologia pediátrica e que permitem precisamente perceber, nessas idades em que as crianças ainda não verbalizam as suas dificuldades, perceber se efetivamente estamos perante um déficit visual ou não. Sabemos que antes da entrada para a escola é fundamental que haja uma avaliação, precisamente por isso, porque da circunstância ou não de existir um déficit visual, poderá estar logo acometida a capacidade de aprendizagem. E, portanto, não se deve esperar que as crianças entrem para a escola para a antiga primeira classe ou o primeiro ano, não é? Sim. Mas realmente é também uma área muito vasta nas técnicas que nós temos e nos exames de que dispomos para perceber se efetivamente, às vezes até em bebês, não é? Podemos suspeitar que haja algum problema visual e aí temos que recorrer a outro tipo de exames adicionais, exames complementares que nos permitam inferir se realmente existe algum déficit visual ou não na criança e, se assim for, iniciar os tais programas de reabilitação de que falamos anteriormente e que são fundamentais para o desenvolvimento da criança dentro da normalidade. Portanto, sem grandes alarmes, não é? Agora, desde que os pais estejam atentos, claro, e também com as idas ao próprio pediatra, sim, e os serviços primários, hoje em dia também estão muito alerta para estas questões também relacionadas com a nossa visão, que é tão importante. Agradecer então a presença da doutora Cristina Sousa aqui no consultório. Relembro que vamos receber na segunda e terceira partes do consultório o doutor Pedro Brás. Vamos, ao nível da psicoterapia, poder tirar as suas dúvidas na terceira parte. 225 083 204 é o número para o qual pode e deve continuar a ligar. Até já.